Vamos para mais um cafezinho. Vamos falar de mensagem de erro e DDD. O que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá? Bom, esse cafezinho aqui surgiu exatamente da minha daily aqui, da minha stand-up meeting todo, que eu tenho todo dia às 8h30, né? 8h30 porque estão no horário de inverno. E a gente tava discutindo, surgiu um bug ontem misterioso e a gente foi tentar resolver. E o bug só dizia uma coisa: ó, tentei escrever no arquivo tal, mas deu erro, né? E aí a gente pensou: ah, deve ser não sei o que, deve ser não sei o que, verifica as permissões, blá 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 blá. Ficamos horas, horas e horas e horas tentando resolver o bug, assim, tentando deixar motivo. Aí até que eu peguei o código e abri o código, né? E aí pensei assim, caramba, né? Vamos dar uma olhada nisso aí. E aí quando eu abri exatamente aquele erro, né? Eu verifiquei que era basicamente o seguinte, né? E aí vocês vão entender porque eu vou falar de DDD. Eu vou falar de DDD mesmo no final, né? Porque que o erro era insolúvel, né? Por quê? Porque não era um erro, não tinha erro, né? O que acontecia era o seguinte, basicamente, a gente tem o usuário define um arquivo e ele tenta escrever naquele arquivo, né? E a forma como o usuário tinha definido o arquivo, ele não tinha definido uma granularidade muito boa pro nome, né? Então, assim, a gente faz um bind lá no file name e ele não tinha definido uma granularidade muito boa. Então tava tendo uma colisão de nomes. Só que a pessoa desenvolvedora, né, resolveu fazer? Ela resolveu escrever uma mensagem de erro genérica focada no código, não na solução, né? Então, e aí a gente chega no DDD, né? Ela escreveu uma mensagem de erro, olha, tentei escrever o arquivo 6 vezes e não funcionou. Então a gente pensou que era o que? Uma instabilidade do sistema, não um problema de usuário, né? E DDD é um desses caras que. Um dos motivos de eu ter eu quis falar de DD, né? Eu tenho uma playlist com vários vídeos de DD, eu vou continuar com ela. Só basta eu ter tempo, que tempo é uma coisa que eu não tenho, né? Uma das coisas que eu sempre falei, pensei em DDD é uma coisa que ele olha para o código e diz para você assim, tipo, não olhe para o código. O código tem que ser. É um dos primeiros capítulos do livro do DD, né? E é uns capítulos até que assim. Eu vi a galera fala muito disso, né? A galera fala assim, esse deveria ser um dos últimos, porque ele não é importante, mas é um capítulo que ele basicamente ele diz o seguinte, né? Talvez ele tenha. E o próprio autor falou que ele deveria ter ido pro final do livro, né? E eu acho que às vezes o final do livro não quer dizer. Muitas vezes o final do. Você tá lendo um livro e o final do livro é coisas menos importantes, mas muitas vezes são as coisas mais importantes que eu só chego à conclusão dado toda a discussão, né? Então talvez ele. Não sei, né? Mas eu acho que a questão de linguagem onipresente, de você olhar pro caso de uso e tentar refletir ele no código, seja uma das coisas mais importantes do DDD. É você falar que seu código não é meramente algo tecnocrata, assim, tipo, ele não tá olhando só para as coisas técnicas, e eu também falo isso também de design patterns. Patterns não são coisas meramente técnicas, estáticas, lá, né? Não, não. Tudo que é design pattern e DDD, ó, se você não entendeu o livro DDD, se você não sabe o que é, né? DDD chama Domain Driven Design. O livro tá até aqui no cantinho, ó. Tá até aqui no cantinho. Esse livro aqui, ó. Domain Driven Design. Atacando a complexidade no coração do software, né? E esse livro basicamente diz o seguinte: você tem que modelar o software dado o domínio que ele existe, né? E o domínio é o quê? É aquilo para qual ele é feito. E eu sempre falo isso, sempre falei isso, né? Um software ele não existe, ele não tem significância sem uma área para a qual ele é aplicado. Isso é natural de tecnologia. O software ele é uma ferramenta ou ele é uma máquina, ele vai ser usado em determinados contextos. E o software ele não tem utilidade fora desses contextos. Por quê? Ele não serve para nada. É como assim, eu fizesse um software que muda bit de 0 para 1 de um negócio que está pendurado numa num poste, né? Aí você fala, tá, beleza.
Tipo, mudou o bit de 0 para 1. O que isso significa? Isso significa que você tem que perguntar, o que aquele poste faz? Ah, aquele poste, ele é um semáforo. Ah, então aquele mudar de 0 para 1 talvez seja mudar a chave do semáforo, sei lá, ativar a luz de emergência, não sei o que, não sei o que. Então, você tem o domínio do outro lado e esse domínio vai dar significância ao seu software, né? Então, o software... Ou você pode, assim, tipo, generalizar, não, isso é um ativador desativador. Então, você tem que falar ativa ou desativa, não é só mudar o 0 para 1, né? Então, agora se esse poste não fizer nada, só ativar e desativar. Então, tipo, eu posso simplesmente apagar esse software. Eu posso simplesmente apagar aquele negócio ali. Porque ele não vai ter significância. Ele tem significância quando ele faz algumas coisas que têm resultados reais para alguma coisa do mundo real. Do mundo real, eu digo assim, das pessoas, né? Porque no final, e isso é uma das coisas que, assim, é uma discussão até filosófica, que eu quero fazer sobre. Talvez eu esteja fazendo, né? No conversa sobre tecnologia, né? Porque assim, muitas vezes a gente vê a tecnologia como um fim em si, mas a tecnologia nunca é um fim em si. Não existe a tecnologia um fim em si. A tecnologia, ela é sempre um meio. Quando a tecnologia vira um fim em si, talvez ela tenha sido usada somente para roubar dinheiro de trouxa, né? Que em muitos casos é. Tipo, em muitos casos é. Tipo, se criou-se alguma tecnologia ali, quer se vender ela a todo custo, só para as pessoas assinarem aquilo ali e dar dinheiro para algum bilionário que mora lá na Califórnia, né? Mas voltando aqui ao assunto, né? Por que DDD? Por que eu falei DDD e mensagem de erro no começo, né? Porque, assim, o DDD fala disso, que a gente tem que olhar o domínio, e aí o domínio ele tem que ser traduzido, ele tem que chegar até a ponta do código. E mensagem de erro, assim, qual que era a discussão que eu tava tendo, né? A discussão que abriu esse bug ontem, né? E aí a gente gastou, sei lá, eu gastei mais ou menos 1 hora, meu chefe deve ter gastado mais ainda. Tipo, ele custa bem mais do que eu, né? Deve ter gastado mais ainda para tentar encontrar a solução para esse bug. Ele não entende tanto o código, e aliás era uma versão bem antiga do nosso projeto, então assim, até traquear qual que era a versão correta, né? A gente teve que achar a documentação, tudo. Foi bem difícil. E aí quando a gente achou, a gente viu o quê? A gente viu que. Eu tô olhando pra baixo, não sei porquê, eu tô olhando meu café aqui. A gente viu que era um erro simples, era um erro banal. Meu chefe não entendeu o código, eu até falei pra ele: olha, esse código é bem complexo, foi escrito por um povo ali de um país ali. Foi escrito por indianos, né? E o pessoal do Oriente, assim, eu falo muito isso, mas eu não é xenofóbico. Eles não têm problema com complexidade. Quanto mais complexidade, parece que assim, eles avaliam as pessoas por software complexo. Tipo, se alguém escreve software complexo, eles vão, oh, esse cara entende bastante, né? E eles não têm problema de complexidade, né? Tanto que teve uma vez que um cara mandou eu revisar manualmente um XML de 2.000 linhas, eu falei, não vou. E o cara ficou puto da vida comigo. Eu fiz o script que validava e ele reclamou com o chefe dele, e o chefe dele deu razão pra mim. E aí era o script de 2.000 linhas. Eu não vou revisar. Era o XML de 2.000 linhas. Eu não vou revisar esse XML manualmente, nem a pau desse. Eu não vou fazer um script que faz. São essas regrinhas? Tá bom, eu vou fazer isso manualmente, né? Aí o cara queria que eu fizesse manualmente, né? Porque, assim, pra eles gostam disso, né? Tem que revisar manualmente. Mas voltando aqui ao assunto, né? E eles não pensam. E aí, sem falar de complexidade, eles também não pensam em DDD. Tipo, pra ele, porque eles querem lidar com complexidade. Eles gostam de complexidade. Então eles gostam de coisas complexas, né? É só ver a arte indiana, tipo, é uma arte cheia de detalhista, né? A gente não, a gente é simplista, a gente gosta de. A gente tem outros parâmetros, né? De design, né? A gente gosta de simplicidade, a gente valoriza a simplicidade. Eles não, eles são super detalhistas. Então, para eles, quanto mais detalhado for, melhor. E aí, para a comparação cultural, vamos voltar aqui pro nosso problema, né? O nosso problema, aí aconteceu. A gente pegou e eu cheguei pro meu chefe hoje. Tá, isso aqui não é a primeira vez que aconteceu. Isso não é a segunda, nem a terceira. E aí ele falou assim, tá, e também não é a primeira nem a segunda comigo, né? Então assim, a gente falou, ó, já tem aqui por volta, a gente é o quê? A gente é um quarto do time total, né? Tem pessoas do outro lado do mundo, a gente é um quarto do time que já tá, tipo, já lidou com isso ao menos 5 vezes, né? E eu gastou o quê? Um dia. Quanto tempo você gasta pra pegar e melhorar essa mensagem de erro? Tipo, chegar lá e dizer assim, ó, tentei salvar o arquivo 6 vezes, eu não consegui. Dizer assim, olha, o seu arquivo, colisão de nomes foi identificada, né? Por favor, revise o nome do arquivo para que
contenha uma das seguintes tags aí. Pô, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá pegando o DDD lá de cima e trazendo até a mensagem de erro. Porque muitas vezes quando a gente pensa numa mensagem de erro, a gente pensa ela no ponto de vista técnico. Só que a mensagem de erro, muitas vezes, ela sobra até o usuário, né? Ou, no caso de back-end, a mensagem de erro é o que vai estar no log da aplicação, né? O log vai vir lá, e eu já vi isso 500 vezes, né? É impossível de conectar com o servidor. Qual servidor? Eu não sei qual servidor. Ou, tipo, mensagens de erros significativas tanto para você, desenvolvedor, quanto para a pessoa que está olhando aquilo, né? Porque pode ser assim, tipo, imagina, eu já vi sistemas assim, né? Teve um dos sistemas que a gente implementou, que era um sistema de telefonia, que ele é um sistema de billing, que ele recebe chamadas do sistema de telefonia core, né? E ele tinha que integrar com outro sistema. E esse outro sistema a gente identificou que ele era muito mais instável do que o nosso. Então o que acontecia? Quando a gente tentava conectar com aquele sistema, né, ele capotava e capotava o nosso. Então a gente teve que trazer resiliência para o nosso. Como é que a gente traz resiliência, né? A gente salva a mensagem local, né? Tipo, e fica tentando. Não deu? Salva. Não deu? Salva. Não deu? Salva. Não deu? Salva. Deu? Opa! Pega esse arquivo, separa e manda depois. Acabou, né? E muitas vezes era o seguinte, né? Tipo, a mensagem de erro que dava, é a mesma, tipo, tentei comunicar com aquele sistema e não deu certo. Só que a mensagem é a mesma de tentei comunicar com o seu sistema e não deu certo, né? Então, beleza, que sistema você está comunicando? Qual que é o erro? Quais são as informações? Eu tive também uma revisão que eu revisei todos. A gente teve um erro, acho que foi em setembro, outubro. Que aí o meu chefe falou assim: putz, é bem a quarta vez que a gente tem esse erro aí. Vitor, tem essa solução. Aí eu falei assim: a solução é simples. Eu falei: a solução é muito simples. Por quê? Isso aqui é input de usuário. O usuário coloca input, que era o tal dos hook points, né? O usuário coloca o input, né? E aí a gente valida aquele negócio. Só que a gente não pensou em todos os casos de erro, né? Até porque no começo da aplicação não fazia sentido, né? Tipo, a gente não pensou em todos os casos de erro. E aí ele me falou assim: então, beleza, gastam 2 dias seu aí pra fazer uma apresentação, aí chamou a diretoria, tudo. Que era assim, ó. A gente vai revisar todos os casos de uso, ver quais são os possíveis erros. E aí eu peguei, abri todos os tickets lá, vi tudo que é, vi as soluções e lembrei, ó, é isso aqui, né? E aí eu peguei e eu fiz o seguinte, eu fiz a solução foi muito simples, é só log de erro. Por quê? Porque assim, provavelmente esses erros chegam em produção, né? Isso é bem comum, galera, porque muitas vezes o sistema é testado, aí assim, pensa só quando você vai testar um sistema, né? Você testar o sistema, você tem uma mensagenzinha lá, a mensagem tem todos os campos preenchidos. Aí quando você coloca em produção, às vezes um campo vem nulo. Aí esse campo vem nulo por quê? Não, esse campo vem nulo porque a minha aplicação, o meu software, a minha linguagem aceita nulo. Não é por isso. É porque vem um JSON lá e esse JSON pode vir nulo. Tipo, ou vem um Avro, ou vem um protobuf, ou quer que seja, e esses valores podem vir nulo. Se esses valores podem vir nulo e a gente não prevê, ou a gente espera que eles vão. Eu recebi um ontem também, né? Que era assim, um valor que. Até tava falando do meu chefe, ó. Esse valor, a gente nunca fala se ele pode vir ou não pode vir nulo. Tipo, a gente nunca especifica, mas a gente supõe que ele não pode vir. Então, uma das soluções para esse possível bug é dizer ali, botar no começo da nossa documentação que é não aceitamos esse valor como nulo. Pode ser, é possível, né? Só que para o usuário, ele fala assim: eu não quero aceitar esse valor. Esse valor eu quero, sei lá, eu quero que seja aleatório, né? E aí mas aí esses erros acontecem. Mas esses erros têm que ser significativos. Se esse erro não é significativo, se você tem um null pointer lá popando, null pointer na variável tal, a pessoa não vai saber qual que é o usuário daquela aplicação, a pessoa que dá o suporte para aquela aplicação não vai saber. Mas se você tem uma mensagem de erro significativa que conecta com o domínio, né? Porque isso pode até para front-end mesmo. Quantas mensagens de erro você recebe? Não foi possível conectar com o servidor. Fala, que servidor? Que servidor? Tipo, o que está acontecendo? Ou, sei lá. Existem diversas mensagens de erro, né?
Mas assim, é só isso, pessoal. Meu cafezinho era esse, basicamente. Não sei se vocês entenderam o que é DDD. Se não entendeu, dá uma olhada na minha playlist. Eu tenho uma playlist que eu falo de DDD, horas e horas e horas. Tem ali mais de 10 horas de vídeo, né? Tem mais de um longa-metragem aí de vídeo. Vejam isso aí tipo, usem o domínio, tanto no seu código quanto nas suas mensagens de erro, porque quem vai lidar com as mensagens de erro é um usuário que ele não entende do seu código. Valeu, pessoal. E talvez você não entenda do seu código daqui a 6 meses, como é o meu caso. O código não era meu, tá? Mas eu já mexi, já corrigi bugs nele. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Então, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para alguém. Muito obrigado e bom dia para vocês.